Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Gênesis capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois, morou algum tempo em Gerar como estrangeiro. Ele dizia a respeito de Sara, a sua mulher: "Ela é minha irmã." Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si como esposa. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: "Você morrerá. A mulher que você tomou é casada." Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, disse: "Senhor, destruirias uma nação inocente? Não foi ele que me disse: 'Ela é minha irmã'? Ela também não disse: 'Ele é meu irmão'? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas." Então Deus lhe respondeu no sonho: "Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. Por isso não permiti que você a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você viva. Se, porém, não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão." Então Abimeleque se levantou cedo de manhã e convocou todos os seus oficiais. E quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: "O que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez não se faz a ninguém." Abimeleque perguntou a Abraão: "O que você tinha em vista ao fazer isso?" Abraão respondeu: "Eu disse a mim mesmo: certamente não há temor a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, ela é, na verdade, minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Depois veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: 'Esta é a lealdade que você demonstrará a mim. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou o seu irmão.' Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, a sua mulher. Abimeleque disse: 'A minha terra está diante de você. More onde achar melhor.' Ele disse a Sara: 'Dei ao seu irmão 1000 siclos de prata para cobrir a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente.' A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, e elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade, quando Isaque, o seu filho, nasceu. Sara disse: "Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo." Ela acrescentou: "Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice." O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: "Mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque." Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse:
não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e a sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que faz. Agora, jure-me diante de Deus que você não vai me enganar, nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Trate a nação que o acolheu como estrangeiro com a mesma lealdade com que eu o tratei. Abraão respondeu: eu juro. Abraão, porém, reclamou com Abimeleque a respeito de um poço de água, do qual os servos de Abimeleque tinham se apropriado. Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Você também nunca me disse nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão tomou ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: que significam estas 7 ovelhas que você separou das demais? Ele respondeu: aceite estas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmada a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca, com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha.
Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão! Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje, se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então, Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a Naor, o seu irmão, Uz, o mais velho, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Razo, Pildas, Gidlafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Com a sua concubina chamada Reumá, Naor teve os seguintes filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Novo Testamento. Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 34. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.